E aí, pessoal do terceiro, como vocês estão? Tudo bem? Hoje a gente vai fazer aí uma aula da terceira e da quarta semana do PET, Plano de Estudos Tutorado. Lembrando que é uma aula direcionada aí para vocês responderem as atividades da semana 3 e da semana 4. A gente vai aí lá na página 80. O tema aí é Mundo Contemporâneo, República e Modernidade, Cidadania e Democracia de 1930 aos dias atuais. Ok? A gente já vem falando aí das últimas aulas da República Velha, né, o período de 1889 a 1930. Lembrando que a República Velha é dividida aí em República da Espada, que são os primeiros anos da República no Brasil, e depois a República Oligárquica. A gente estudou aí nas últimas aulas a República Oligárquica, o poder, né, na mão de poucos, os grandes proprietários rurais. Hoje a gente vai estudar justamente a economia, a gente vai ver de onde que esses grandes proprietários rurais tinham tanto poder. Bom, o produto que a gente vai ter de exportação do Brasil no período vai ser principalmente o café. Então, olha só, a produção de café foi o principal motor da economia brasileira no período da República Oligárquica. Esse produto liderava a exportação na época, seguido da borracha, do açúcar e outros insumos. Então, o café era o principal produto e por isso os grandes proprietários de terras, né, os grandes produtores de café, eles tinham um grande poder aí dentro da política. Ok? A gente vai ver que o Brasil vai passar pelo ciclo da borracha, né, a borracha produzida principalmente aí na região amazônica e para destinada à exportação. Depois a gente vai falar sobre isso em alguma outra aula. Mas hoje a gente vai falar especificamente da produção de café. A produção de café ela se inicia no Rio de Janeiro e depois vai se expandindo para São Paulo. Ela vai indo cada vez mais para o interior, né, principalmente para o oeste paulista. E depois ela vai se desenvolver nas regiões também de Minas Gerais e no Espírito Santo. Nesse mapa que a gente tem aí na tela, a gente tem na área cinza a produção até 1840, né, a região onde era produzido café, e depois o café se expandindo, né, de 1840 a 1865 e depois de 1865 a 1885. Então, as terras do Oeste Paulista elas vão ser muito boas para a produção do café. Isso vai fazer com que muitas fazendas fossem se desenvolvendo aí nessa região. Bom, qual a mão de obra que era utilizada? No início era a mão de obra escrava, então os escravos trabalhavam aí na produção do café, né? Não só na colheita, mas na secagem do café. Com o fim da escravidão, a gente precisava de mais mão de obra. E a mão de obra que vai ser utilizada vai ser dos imigrantes. Imigrantes vindos principalmente aí da Europa. O Brasil, o governo brasileiro vai incentivar a chegada desses imigrantes para cá. Paralelo a essa produção do café, pessoal, a gente vai ter também uma pequena industrialização do Brasil, né? O Brasil vai começar a se industrializar. Na década de 1910, 1920, a atividade industrial era bastante expressiva nas cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. E de onde que vinha o dinheiro para se investir nessas indústrias? Também do café. Né? Os grandes produtores de café, eles começam a ter um lucro muito grande e esse lucro começa a ser reinvestido aí na industrialização, principalmente a indústria têxtil, né, a produção de tecidos, de bebidas e de alimentos. Ok? Então a gente vai começar a ter o processo de industrialização se acelerando, principalmente nas cidades de Rio de Janeiro e São Paulo, graças aí ao dinheiro do café. Pessoal, quais os problemas enfrentados aí, tanto pela produção de café quanto pela industrialização? Vamos primeiro falar do café. É a falta de infraestrutura para poder transportar, para poder escoar a produção, né? Então, o café era produzido no interior, precisava-se levar esse café até o porto para poder se vender, então a falta de infraestrutura para isso. Como que isso vai ser resolvido? Com investimento, principalmente em ferrovias, para poder levar o café para o porto. Outro grande problema é a variação internacional do preço do café, porque o café que no início ele era muito valorizado, ele vai passar por oscilações, então o preço dele vai subir, vai descer, e isso vai fazer com que muitos produtores acabassem perdendo dinheiro. Então eles precisavam de arrumar uma forma de estabilizar o preço do café. A gente vai ver o que eles fizeram para isso acontecer. E a industrialização, quais os problemas que ela enfrentou? A falta de infraestrutura também era um problema e também a falta de investimentos, né, já que o investimento vinha só do capital privado dos grandes proprietários de terra. Eu falei com vocês que um dos problemas é a variação do preço do café. O que foi feito para resolver esse problema? O Convênio de Taubaté. O Convênio de Taubaté era uma política
de valorização do café. Funcionava da seguinte forma: quando o preço do café estava muito baixo, o governo ele comprava esse café, então ele comprava pelo preço mais alto e estocava o café. Então o governo mesmo comprava a produção quando o preço estava muito baixo internacionalmente e estocava o café. Quando o preço se normalizava, ele vendia esse café no mercado, né? Então essa política fazia com que o preço do café se mantesse estável, porque caso ele caísse demais, o próprio governo é que comprava esse estoque de café. Por que o governo fazia isso? Lembrando que a política nacional era controlada aí por esses grandes produtores de café. Então, por isso que eles faziam isso. Pessoal, agora vamos aí para as atividades, ok? As atividades aí primeiro da semana 3. Atividade 1 aí, ó. Letra A. Depois de fazer a leitura e ver os vídeos sobre a economia na República Velha, registre em seu caderno os principais problemas enfrentados pelos produtores de café e empresários industriais durante a Primeira República. Lembra quais que eram os problemas aí? Falta de infraestrutura, variação do preço do café, esses eram os problemas enfrentados por eles. Explique também como o governo brasileiro passou a atuar para resolver esse problema. Isso aí está perguntando sobre o convênio de Taubaté. O governo fazia o quê? Comprava os estoques de café para estabilizar o preço, ok? Na número 2, a gente tem um texto aí e está pedindo para analisar as alternativas e copiar no caderno as que estavam certas. Vamos ler elas aí. 1. O café brasileiro se desenvolveu com o uso exclusivo da mão de obra do imigrante europeu, nas fazendas em Minas Gerais e São Paulo. Isso é verdade? A gente viu que não. A gente viu que também foi utilizada a mão de obra dos escravos. O tráfico de escravos sofreu um incremento dada a necessidade de mão de obra para as lavouras de café. Isso está certo? Sim, está certo. Quando se começou a produzir café, precisava-se de mais mão de obra, né? E o tráfico vai acabar sofrendo esse impacto. Depois a gente vai ver que o tráfico vai ser proibido e aí a gente vai começar um tráfico interno, né? Então a mudança dos escravos é de outras regiões para a região produtora de café. Então essa segunda aí está certa. E a número 3, a produção de café continuou no Brasil mesmo com o fim do trabalho escravos. Contudo, faltaram políticas que inserissem o liberto no mercado de trabalho assalariado. Isso aí está correto? Sim, está correto. Por quê? Porque a gente viu que a produção vai continuar, dessa vez com os imigrantes, e aí fala a respeito da inserção dos ex-escravos no mercado de trabalho. A gente vai ver que muitos ex-escravos vão ir para as cidades, né, e não vão continuar trabalhando nas fazendas. Né? É até bem compreensível isso. Né? Você passou a vida toda lá como escravo numa fazenda, você não vai querer continuar lá. E o governo ele não vai fazer uma política para inserir essas pessoas dentro do mercado de trabalho. Pessoal, as atividades da quarta semana aí, a gente tem as atividades separadas em A, B e C. Eu vou explicar o que vocês vão fazer. Na letra A, crie uma lista com 10 palavras ou expressões que mais representam todo o estudo realizado. Na letra B, enumere essas palavras ou expressões em ordem de importância, de acordo com o seu aprendizado. Ao terminar, utilize a sua criatividade e produza um texto ou uma história em quadrinhos sobre um tema que você achou mais relevante na República Velha. Pode escolher o tema entre política, economia ou sociedade da República Velha. Eu já coloquei aqui algumas dessas palavras ou expressões. República da Espada, República Oligárquica, Coronelismo, Voto de Cabresto, Café, Curral Eleitoral, Política dos Governadores, Revoltas, Café com Leite, Desigualdade Social. Então, vocês vão colocar essas palavras aí, vocês vão enumerar elas de 1 a 10, qual que vocês acham que são as mais importantes, as que vocês acham que são menos importantes, e depois vocês podem fazer aí um texto ou uma história em quadrinhos sobre algum desses assuntos aí, ok? Se forem fazer um texto, não precisa ser um texto muito longo, é um texto aí de 10 a 20 linhas, e se forem fazer a história em quadrinhos, pode ser uma história em quadrinhos aí com cerca de 6 quadrinhos e os desenhos, ok? Aguardo as respostas aí no meu e-mail ou então pelo WhatsApp, né? Lembrando aí o meu e-mail dimas.silveira@educacão.mg.gov.br, né? Cuidado quando forem digitar lá, porque às vezes o corretor muda para educação, com C cedilha, então é educacão, ok? Qualquer dúvida é só entrar em contato comigo. Bons estudos aí e até a próxima, beleza? Aí a gente tem as referências que eu utilizei. Obrigado, até mais!